Seja bem-vindo a este canal, meu nome é Alexandre Pereira e quero trazer aqui a você uma pequena reflexão da Palavra do Senhor. E essa reflexão terá um seguinte tema: vencendo o sentimento de viver à beira do caminho. Irei já usar no primeiro exemplo, será em Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 50. E essas mensagens que eu irei trazer para você, de três personagens bíblicos, que é Bartimeu, Pedro e Elias, é justamente para pessoas que estão vivendo dentro da casa de Deus, frequentando os cultos, frequentando a escola dominical, frequentando as orações, e mesmo assim estão tendo um sentimento que não estão amparados por Deus, não estão vivendo plenamente a graça de Cristo. Eu quero usar já nesse primeiro exemplo, como eu falei, em Marcos capítulo 10, é Bartimeu. Bartimeu aqui costumamos utilizar essa passagem para falar e atrair as pessoas que estão fora da graça do Senhor, fora dos caminhos de Deus, para dentro da casa do Senhor, para dentro da presença de Deus, vivendo assim a vontade do Senhor. Bartimeu foi um cego que, ouvindo falar de Jesus, dos seus ensinamentos, ele levantou-se e abandonou uma capa à beira do caminho. Esse primeiro exemplo que eu quero usar para você é de Bartimeu. Eu quero falar principalmente da capa. Por que a capa? É o sentimento daquelas pessoas que, embora já saíram de lá, elas agora estão flertando, estão criando um sentimento dentro do coração delas, onde está aproximando a vida dela daquela velha capa da miséria. Então ela já está com um sentimento, embora ela ainda frequente os cultos, embora ela ainda frequente as orações, o seu sentimento já é de estar à beira do caminho. Ela já está no meio da multidão, mas ela não sente a presença, ela não vê a Jesus, melhor falando. Ela simplesmente está ainda tentando tomar posse daquela capa que outra hora ela tinha. Eu quero dizer a você que isso pode impedir de você viver a plenitude de Cristo. Por quê? Nós vemos na palavra do Senhor que nós temos que nos despir do velho homem, ou seja, nós temos que abandonar os velhos hábitos. E existem pessoas que estão infelizmente já com seu sentimento fora da casa do Senhor. Embora dentro, vivem ainda espiritualmente à beira do caminho. Eu quero dizer a você que basta somente você cobiçar a mulher do seu próximo. Jesus falou que já adulterou com ela, ou seja, o pensamento é muito importante, que você esteja com o seu pensamento ligado em Deus, na palavra do Senhor e vivendo a vontade do Senhor. As obras da carne, elas vão nos atrair, elas vão nos puxar. Nós sabemos que a palavra do Senhor fala em 1 João 2,16, que os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, corremos grande risco se voltarmos a deixar o velho homem ressurgir em nossa vida. Em vez de se revestir da palavra de Deus, das armaduras do Senhor, a pessoa quer voltar a colocar aquela capa, e não é de super-herói, mas infelizmente das obras da carne. Então eu quero trazer para você que talvez esteja vivendo esse sentimento dentro da casa de Deus, já não vive a plenitude de Cristo, para você se revestir, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, como está em Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir. E olha que interessante, das armaduras de Deus, cingindo os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçado aos pés na preparação do evangelho. Sobretudo, esse aqui é o que você mais precisa neste momento. Não é da capa, não é do que está lá fora, não é aquilo que te faz voltar para a beira do caminho, mas é, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Olha só, todos, não falo alguns sentimentos, algumas intenções, algumas emoções, algumas paixões, alguns desejos da carne, dos olhos, atraídos pela soberba da vida. Não, todos os dados inflamados do maligno. Versículo 16 de Efésios capítulo 6. E tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Importante para que você volte a sentir a graça de Deus e não desejar mais a capa que é outra hora da miséria, do pecado, da lascívia, que te destrói, como está lá em Gálatas. Veja em capítulo 5, 16 a 21, as obras da carne que podem te afastar da presença de Deus, mas que você venha se revestir de Deus, venha se despir do velho homem, que você venha colocar no seu coração, no seu interior, você não venha se corromper com os maus desejos, nem com os enganos, mas que venha renovar
na sua mente, o Espírito de Deus renove na sua mente e você venha ser revestido novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade, conforme diz em Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24. O segundo exemplo que eu quero dizer a você é sobre o Pedro. Pedro, em Lucas capítulo de número 5, versículo 1 a 11, nós vamos ver as lutas da vida que nos afasta de Deus, né? Pedro já tinha vivido um grande milagre na sua casa, né? Sua sogra sendo curada, já tinha ouvido alguns ensinamentos de Jesus Cristo, já estava um pouco caminhando com Jesus, mas passou a madrugada inteira pescando e nada pegou, nada apanhou. E frustrado, à beira da praia, ele já está recolhendo juntamente com seus companheiros de profissão as suas redes. Mas quando ele avista um andar poderoso, né? Um caminhar diferente e que direciona a palavra a ele e pede o seu barco para poder ensinar o povo que estava lá, Pedro não nega, mesmo com as lutas, mesmo com as provações, mesmo com as dificuldades, com a vida completamente desiludida, ele permite Jesus entrar no seu barco novamente e ensinar ao povo. E após ensinar, Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, lança a sua rede. Olha a importância de você permitir que Jesus ele venha direcionar a sua vida. O último exemplo que eu quero trazer para você é o exemplo de Elias. Exatamente Elias, esse homem de Deus, um profeta de Deus, que fez grandes sinais, grandes maravilhas. Mas, infelizmente, olha, talvez estou sendo um pouco ousado no que vou falar, mas o sentimento que criou-se no coração dele foi que ele era o único guardador da presença de Deus, aquele que zelava da santidade de Deus. O único no YouTube, o único no Facebook, o único no Instagram, a única igreja que poderia salvar a humanidade. Será que esse sentimento não veio em nosso coração? Ou eu sou o único da minha congregação, né, da minha denominação, que estou zelando pela santidade de Deus? E isso criou nele um sentimento tão grande, tão forte, que ele se esqueceu que Deus respondeu a oração dele e desceu fogo do céu. Ele esqueceu que Deus abriu o céu e fez chover após 3 anos e meio. Ele se esqueceu de como Deus operou multiplicação na casa da viúva de Serepta. Ele esqueceu de tudo isso por esse sentimento que envolveu seu coração e ele se afastou e foi por um caminho. E Deus, com sua misericórdia, enviou o anjo primeiramente, falou assim: levanta, come, deu pão, deu água para ele. Pela segunda vez repetiu e falou assim: porque muito longa é a sua caminhada. Ele caminhou 40 dias e ainda assim se escondeu na caverna. E Deus foi lá e o chamou. Saia daí, não foi eu que te coloquei aí dentro. Saia da religiosidade. Saia desse sentimento religioso, desse sentimento que você é o único. Não, eu separei mais homens de Deus, mais mulheres de Deus. E o que eu posso concluir com isso? Que Deus hoje te chama para sair disso. Concluindo, essa mensagem é que os três homens ouviram a Deus, os três clamaram a Deus, os três se humilharam perante Deus, os três perseveraram, tiveram atitude e obediência. Bartimeu levantou-se e foi. Pedro lançou a rede segundo a palavra do Senhor. E Elias saiu da caverna. Então que você, em nome de Jesus Cristo, você venha se levantar, você venha obedecer, você venha ter atitude de obediência e que venha seguir essa caminhada, porque Deus não te chamou para parar agora, que esse sentimento não te roube a plenitude de Deus na sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.